Então, eu vejo muita rigidez. A energia que tem aqui diante de mim é uma energia fria e seca. Quando eu movimentei as mãos agora, eu me vi num caldeirão. É como se eu estivesse mexendo um grande caldeirão. Já relatei, inclusive, que esse processo transitório vai trazer a elevação do feminino. Porém, olha o que nós estamos vivendo. Aqui mesmo no Brasil, os deputados votaram contra a mulher, a favor do abusador, proibindo meninas estupradas de fazer abortos. É realmente um retrocesso muito grande. São crianças, são vidas de crianças, sabe? Nós vimos também a questão do Papa, né, em tirar ou pedir para os marianos, né, que não colocassem Maria como salvadora. Mas Maria representa todas as deusas, representa o acolhimento, representa a mãe. Nossa, mais uma vez, uma força. Representa a mãe, representa o ventre sagrado, representa o útero. Quando nasceu o catolicismo, tínhamos muitas deusas sendo cultuadas. E mesmo depois de 2000 anos, nesse momento, nós temos esse tipo de revelação, de documentação, porque isso foi documentado, para que nós associássemos a salvação a Jesus. A mulher, nem sendo mãe de Jesus, ela escapa do machismo estrutural. Se Maria, Virgem Maria, não escapou, nós vamos escapar? Me conta aí, colega. Tá difícil, né? Eu já disse no vídeo anterior, se eu fosse Virgem Maria, eu danava fazer milagre e ainda deixava claro que tinha sido ela que fez. Eu aparecia para aquele Papa para ter uma conversa com ele. Pena que não sou, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, não tem muito tempo que eu gravei um vídeo com a blusa amarela, eu não me lembro se eu abordei nesse vídeo essa questão. Né? No vídeo eu disse que senti um sopro, eu cheguei a ficar preocupada, achei que eu tinha tido um sopro no coração de fato, que é inofensivo, claro, mas é algo que pode indicar algum pequeno problema de saúde. E agora, novamente, ao abordar esse assunto, eu sinto como se fosse um sopro mesmo, sabe, saindo de dentro do meu peito. É como se tivesse alguém dentro do meu tórax, no meio dos seios, bem no plexo solar, soprando de fato. É como se viesse uma força, uma energia assim. Eu vou rever esse vídeo para entender o que eu estava falando naquele momento. Para entender o que de fato está acontecendo e que mensagem seja essa espiritualmente que estejam querendo nos passar. Pois bem, muita terra, muita rigidez, frio, seco, dificuldade de se movimentar, dificuldade de olhar para o futuro. Nós estamos no futuro. O futuro tão temido, de carros voadores, robôs, chegou. O futuro tão falado nas nossas infâncias, ele chegou. O dinheiro não existe mais em espécie, é tudo digital, as compras online. Uma pessoa conseguindo assistir um vídeo em mais de 10 idiomas diferentes no YouTube. O futuro chegou, só que tem muita gente que prefere viver no passado. E esse será o maior movimento e o maior problema na maioria do planeta, em vários lugares diferentes do mundo. A dificuldade de aceitar que o mundo mudou. A dificuldade de aceitar que estamos dentro de uma outra realidade. Quer saber como é que a espiritualidade vai mudar isso? Eu tenho recebido muitas informações, inclusive algumas delas eu ainda não posso passar. Mas eu estou em viagem nesse momento e assim que eu chegar de Belém, não em dezembro, que é o mês mais puxado para todos nós, mas a partir de janeiro, semanalmente, eu farei uma live de desenvolvimento espiritual com aqueles que desejam. Live não, vídeos, tá, pessoal? Live quando der. Mas ou a gente muda por bem, ou a terra fará nós mudarmos. A terra, se ela quiser, ela acaba. Mas o que eu vejo é que um problema
climático ou relacionado a um desastre natural, uma ameaça realmente significativa, vai nos obrigar a mudar, porque por bem nós não estamos mudando. Na esmagadora maioria, não. A esmagadora maioria quer viver como em 1900 e bolinha, é nostálgica, quer voltar para um tempo que não existe mais. Sabe por quê? Sabe por que isso está acontecendo? E eu temo muito o processo que nós vamos viver em 2026. Você quer saber por quê? Porque esses adultos que têm saudade, por exemplo, aqui no Brasil, da época da ditadura, de quando era jovem, porque quando era jovem, era protegido de papai e mamãe. Eles não deram conta, por exemplo, de viver a própria vida e de se modernizar a ponto de gostar do que nós temos hoje, de conseguir viver feliz dentro do que nós temos hoje. Essas pessoas, eu não estou falando de política, pelo amor de Deus, mas a gente vê muita gente dizendo que em 1960, em 1950, que no passado, que era bom e que hoje não é mais. Ter saudade, ter uma memória afetiva é espetacular. Alimenta a nossa alma, nos alimenta. Mas querer viver sem progresso como era lá é outros 500. Entenda que quando sentimos falta da criança é porque não curamos ela. É porque temos falta dos salvadores, papai e mamãe. Temos falta de ter alguém para direcionar nossas vidas, faça isso ou faça aquilo. É porque a gente não consegue lidar com a nossa realidade, com a nossa vida. Eu tenho visto isso muito acontecer. Pessoas que estão principalmente com mais de 50 anos, infelizes porque não conseguiram se adaptar. E eu não quero que isso aconteça com você, nem comigo. Eu todos os dias tento me tornar melhor, tento aprender o máximo que eu puder, tento me reinventar. Inclusive, uma memória do Facebook me fez lembrar bastante. Em 2018, eu tinha gravado um vídeo para o IGTV, quem lembra, no Instagram, e esse vídeo tinha o máximo de 12 minutos. E eu me questionando no vídeo, pedindo desculpas aos meus seguidores, dizendo que o vídeo era curto, né? Porque só tinha 12 minutos. Hoje eu gravo reels de 1 minuto e meio. Olha só como é que eu tive que me reinventar, mudar, controlar o que eu falo. Eu sou uma pessoa que falo. Quando eu estou energizada espiritualmente, eu falo sem parar. Eu falo sem parar. Então, a gente tem que se modernizar. Daqui a 1 ano, 2, talvez eu esteja fazendo reels de 30 segundos. De 30 segundos. E eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar. E você já pensou no quanto você vai ter que mudar para se adaptar à realidade, principalmente profissional, da atualidade? Você já parou para pensar nisso? Eu dei esse pequeno exemplo porque eu ri muito, né? Eu me desculpando ali porque o vídeo só tinha 12 minutos. Enquanto hoje eu faço reels de 1 minuto e meio para a mesma plataforma. Entende que tem muita gente que sente saudade dos vídeos de 12 minutos? Entende que muita gente sente saudade porque não conseguiu lidar bem com esse momento da vida? Quando as pessoas dizem, porque em época tal que era bom, é porque ela realmente fracassou com a vida dela. Ela realmente é diferente ter uma memória afetiva, é diferente dizer, lembro da minha avó, daquelas comidas, agora é tudo tão diferente. Não estou falando da saudade, eu estou falando daquelas pessoas que vivem dioturnamente, odiando o momento que estão, querendo voltar a uma época que sim foi muito, muito dura para muitas pessoas. Porque por mais que hoje, por causa da globalização, a gente tenha mais acesso à informação e isso faça com que a gente tenha alguns acontecimentos em maior escala, chegue muito rápido, por exemplo, violência doméstica. Só que a gente fingia que não via. E não chegava toda hora um vídeo para a gente ver a respeito. As coisas continuam como era. Só que a gente tem mais modernidades. A gente tem mais facilidades tecnológicas, principalmente com a saúde, dentro da ciência, até mesmo para se reinventar e ganhar dinheiro. A internet transformou pessoas analfabetas, assim como eu, em pessoas que têm hoje uma profissão e que podem sim, como eu era, né?
e que podem sim ter um trabalho digno e ganhar um pouco mais do que a oportunidade que teriam sem ela. Nós vimos muitas pessoas, que aí eu me excluo porque eu estou longe disso, mas nós vimos muito pobre ficar rico na internet, principalmente aqui no YouTube, né? Desde quando isso começou. É claro que esses grandes do YouTube hoje já estão finalizando a sua carreira e talvez não estejam tão bem quanto começaram, mas tiveram uma oportunidade. Nós temos que agradecer. Tem muitas doenças com vacinas, muita doença erradicada, muita informação, só não aprende quem não quer. Então o futuro é bom sim, o presente é bom sim. A realidade é dura porque a gente está enxergando ela todo dia. Todo dia as redes sociais esfregam na nossa cara a violência. Quanto mais a gente aprende, mais a gente expande a consciência. E ao expandir a consciência, a gente entende principalmente que a ignorância é uma dádiva. Porque quando a gente não sabe como gira o mundo, acreditar em teorias da conspiração fica muito mais fácil. E talvez seja até mais tranquilizante quando você acredita em determinadas teorias. É melhor para muitos do que se decepcionar e entender que aquela realidade tão prezada foi tudo uma grande mentira. Eu já disse e volto a dizer, 2026 será o ano da contaminação, da desilusão. É um ano realmente que será bem complicado em termos coletivos. Eu não digo nem em termos individuais, que nós temos um fluxo energético positivo para vários signos, tá? Mas em termos coletivos, sim. Oráculo. Opcha. Período kármico. Área emocional, elemento água. Período kármico. Área do elemento fogo, aquilo que se alastra. A gente pode pensar em incêndios ou fake news que se alastram como ninguém via internet. Muita gente perdida, sem saber no que acreditar ou muito menos o que fazer. Muita gente perdida. Cuidar do indivíduo, se reinventar, fazer a diferença, se posicionar, será o nosso maior desafio. Nos entendermos enquanto unidade, para aí sim fazer parte de um todo. Por incrível que pareça, a pedra inicial, ela caiu no mesmo ponto. Claro, caiu outra ao redor e isso me traz uma mensagem um pouco mais diferente. Nós vamos ver muita oscilação, muitas finalizações, muitos cortes inesperados em termos coletivos. Isso em termos de poder, em termos de infraestrutura. Acontecimentos que chegam do dia para a noite, fazendo com que algumas pessoas, mesmo sem querer, sejam obrigadas a sair da zona de conforto. Eu não vou nem insistir com oráculo, que eu já falei bastante, inclusive, e as pedras elas estão falando em uma só sintonia, no jogo de números que só Pitágoras poderia estar aqui agora para entender o que eu sinto. Porque realmente serão tempos pela frente, iniciando agora, tá? Que vai trazer a necessidade da gente reinventar-se. Reinventar-se. Oscilação no mercado financeiro e na bolsa de valores. Nós veremos algumas 2 ou 3 nações em crise. Podem esperar. O jogo, ele pede para que a gente entenda o que é necessário soltar e o que é necessário iniciar. Como fazer para se reinventar? O que você tem, que é o único seu e que poderia te trazer bem-estar. Você tem medo de mudar? Fica aqui essa pergunta. O que você está fazendo hoje para se reinventar? Ok? Que Deus abençoe a sua vida, salve a sua estrela. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Gratidão. Um beijo.